Se a gente conseguisse atingir na área de educação sanitária para doenças veiculadas pela água, o que a gente fez em HIV e em prevenção de cárie, eu acho que estava muito longe, né? Eu acho que estava muito bem, né, se a gente conseguisse chegar lá. Eu concordo. Não sei se o professor Tundiz quer fazer algum comentário, mas veja bem, ontem nós estávamos à noite conversando sobre exatamente isso. O professor Tundiz colocou um exemplo de um sujeito lá em São Carlos que estava num Corolla, pegou uma lata e jogou pelo vidro, né? Eu moro lá no Rio e na minha rua, a 3 quadras, tem uma favela bastante grande, e a minha rua tem, então as madames levam os cachorros, né, não sei o quê, para... Alguns coletam as fezes do cachorro, outros não coletam. E o sujeito que mora na comunidade, às vezes ele tem um local para botar o lixo e às vezes ele não tem um local para botar o lixo, né? Então, a pessoa que leva o cachorro, que defeca na calçada e não recolhe lá os resíduos do cachorro, para mim, né, ela é uma questão, né, de cultural e educacional, né? Quer dizer, que são diferentes. Mas, para mim, ela é muito pior do que o sujeito que mora na comunidade que não tem onde jogar o lixo dele. Porque ninguém quer viver num local sujo, poluído, né? E as condições são aquelas, né? Então, você ter água tratada, você ter esgoto tratado, né? E, nesse projeto lá na Bahia, uma das coisas mais difíceis no início do projeto, porque teve que fazer educação para as pessoas saberem usar vaso sanitário. As pessoas não tinham o hábito de saber usar vaso sanitário. E depois criou um outro problema, porque quando fazia a ligação do vaso sanitário na rede de esgoto que coletava, teriam que pagar. E as pessoas não tinham como recurso para pagar. Aí teve que entrar em acordo não pagar. Então, assim, realmente, a parte de educação, e ela é fundamental. E eu acho que as crianças, né, como economizar água, como usar água adequadamente, as crianças, eu acho que são aquelas que podem mais sensibilizar um adulto é uma criança. Se você é adulto falar para um adulto, ele vai te xingar, vai querer te bater. Se uma criança falar, ele vai ser muito mais sensibilizado para isso. Eu acho que, começando lá na escola fundamental, realmente é o ponto onde a gente vai ter maior sucesso. Tem uma pergunta lá no fundo, né? Bom, eu sou a Caroline, sou aluna também do curso de Gestão Ambiental aqui da Fevale. E eu tenho percebido assim, muita dificuldade mesmo nessa parte de educação ambiental, né? Porque agora até a Fevale começou um projeto de educação ambiental na Fevale. A gente está começando a estudar o tipo de pessoa que frequenta a universidade e tudo mais, para saber, né, a cultura que cada um tem, que isso é importante também. Isso aqui, que nem essa questão de educação infantil e tudo mais, isso é muito importante. Só que, muitas vezes, essa criança aprende na escola uma coisa, chega em casa e não tem a estrutura adequada para pôr em prática, ou nem os pais aceitam, né, que a criança quer ter uma atitude diferente. E eu acho que isso parte um pouco também das prefeituras. Quem é que vai fazer... quem é que vai conferir se está sendo descartado corretamente assim, os resíduos, se está sendo tratado os efluentes? Não tem muita vigilância nessa parte sanitária, nada assim. Talvez alguém faz alguma coisa certa em casa, separa o lixo, não polui, cuida da água, tudo que faz em casa, e chega depois na prefeitura, está tudo descartado em lixão, que depois vai sujar a água, vai poluir. Eu acho que é uma questão assim também das prefeituras e o governo incentivar, porque eu acho que tem muitas cidades que não têm estrutura para uma educação ambiental e algo assim. Acho que essa parte também seria bom focar em parte de prefeituras e do governo incentivar, né? Não adianta só ter teoria nessa parte. O senhor Tundiz, que atualmente é secretário municipal na sua cidade, pode falar um pouco das dificuldades e facilidades do processo? Isso é uma questão de... O senhor Tundiz não é padeiro, mas... Não, é uma questão de... Realmente, o que a senhora levantou é muito importante, porque depende muito do sistema municipal, concordo. Eu, atualmente, sou secretário, entre outras coisas, sou secretário de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da minha cidade,
São Carlos, que é a chamada capital da tecnologia no Brasil, né? É o título oficial da cidade. Tem um doutor para cada 100 habitantes, mas nós temos índices, né? Por exemplo, coleta seletiva é do século XIX, não é nem do século XX. Então, nós estamos fazendo um esforço. O que eu verifiquei é o seguinte: temos trabalhado na área de educação ambiental com uma experiência muito interessante, que são os mutirões. O que a gente faz? Escolhe um determinado bairro da periferia e vai todo o secretariado, o prefeito, os técnicos. Uma semana antes a gente distribui saquinhos para coleta seletiva. Tem um grupo de meninos que dançam, acho que é rappers, essa música, né? Nós levamos essa turma lá com o caminhão, levamos também árvores para plantar, e você faz um mutirão de um dia inteiro no bairro. Traz a população, põe a música, o pessoal dança, as crianças participam, e isso tem um efeito muito grande do ponto de vista de mobilizar a população. É um exemplo que eu acho que pode ser, tem que mobilizar. A maior dificuldade no Brasil é mobilizar, não é só no Brasil, acho que é uma dificuldade mundial. This is a worldwide difficulty to mobilize the population. It's not easy. But you can use different possibilities to bring people together. We use music. In my town, we use music. There is a group of children that they dance, and we bring the other children, we bring the general public. Eu acho que é uma possibilidade. E então, está tendo muito sucesso esse trabalho, né? Porque você daí implanta uma cultura, o problema é cultural, aí eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, que é o seguinte: o professor Celso Furtado, ele falava muito na diferença, isso é importante para a gente pensar muito, ele falava muito na diferença entre desenvolvimento e modernização. The difference between development and modernization. Brazil is a modernized country, but is not developed in many aspects. Então, esse é o grande problema nosso, e essa confusão que se faz. De um lado, nós temos estádios de futebol do primeiro mundo, e os nossos hospitais são do século XIX e do terceiro mundo. Então, isso precisa ficar na cabeça de todo mundo. Há uma diferença grande entre desenvolvimento e modernização, que precisa ser compreendida. Não adianta você ter o verniz da modernização se você não conseguir desenvolver o país. E o que significa desenvolver o país? Tratar esgoto. 50% desse país não tem esgoto tratado. E outra coisa, né, Américo? Tem esgoto, não tem rede. E se tem esgoto tratado, nós não sabemos também a eficiência. We don't know the efficiency of the wastewater treatment. We don't know. Pode ser que tenha eficiência, mas pode ser que não tenha. Mas é tudo uma questão de acho, porque não há dados estatísticos que mostrem isso. Essa é a diferença. Então, para mim, por exemplo, falar em trem-bala, eu sou frontalmente contra o trem-bala, porque o trem-bala vai gastar 50 bilhões, e com 50 bilhões dá para tratar metade do esgoto do Brasil e fazer rede de esgoto. Isso é desenvolvimento. Não adianta ter um trem que vai a 200 km por hora e tem um monte de gente morrendo de diarreia, e crianças, etc. Índices de África do Sul e de África, de um modo geral, e índices europeus. Nós não podemos mais conviver com esse tipo de situação. E a população tem percebido isso claramente, por isso é que está todo mundo saindo por aí, né? E no fim, eu vou acabar saindo também, porque eu não aguento essas coisas. Eu também vou lá para a Avenida Paulista fazer alguma manifestação, porque está demais. Esse é o grande problema nosso. Mas é bom, principalmente para os jovens, ficar muito com isso na cabeça, a diferença entre desenvolvimento e modernização. O Brasil não é um país completamente desenvolvido. Nós temos um pé no século XIX e um pé no século XXI. Eu acho que ontem também, parece que o dia de ontem foi longo, mas, né, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio, uma semana, a quantidade de lixo que foi recolhida foi muito inferior, não me lembro em números, não sei se... o que um dia, a noite de Réveillon no Rio de Janeiro, né?
vocês terem uma ideia, né, de como as pessoas, né, é uma questão de educação, né, faz parte da educação, né. Então, é isso, eu acho que tem que reivindicar sim, tem que mostrar que tem. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente está pagando multa se jogar lixo na rua, mas tem que multar mesmo. Agora, tem que educar também. Educa, né? Às vezes, a educação passa porque dói no bolso, né? É uma forma, né? Mas é importante. Eu acho que a educação ela pode ajudar a superar as dificuldades que existem. Alguma outra questão, colocação a fazer? Eu acho que existe uma parte muito importante que vocês, especialmente os estudantes de graduação, os de pós-graduação já estão bem cientes disso, até por isso estão buscando pós-graduação, mas que os estudantes de graduação têm que tomar parte nesse processo. E isso depende muito de vocês. Depende da universidade? Depende, seja qual for a universidade, mas depende também do esforço de vocês. Nós só vamos ter uma virada nesse processo, ter gente suficiente para fazer, seja de educação ambiental, análise de laboratório, se vocês saírem da universidade cada vez mais bem formados. Então, assim, cada dia dentro da universidade é um passo importante para que vocês saiam no final com essa visão. Vocês viram que a gente viu sobre vírus, discutiu sobre questões técnicas aqui, ficou assistindo, e no final a gente fez uma discussão muito maior, muito mais interessante, e a proposta aqui é justamente essa, que a gente veja os dados e depois tenha uma discussão que abranja as questões sociais, econômicas, etc. E isso você só faz se você tiver muito bem seguro do teu conhecimento de base. Então, aproveitem cada dia na universidade. É extremamente necessário. Esse desafio bem colocado pelo Américo, da necessidade de ter pessoas que estejam preparadas daqui a pouco para fazer se no futuro nós possamos, em algum momento, pensar em fazer um monitoramento mais acurado, ou pelo menos uma análise mais abrangente de surtos e tudo isso, e só vai poder acontecer se a gente tiver um pessoal qualificado, capaz de pegar esses protocolos que são, de fato, extremamente complexos e ter uma leitura deles que o cara vai e consiga fazer isso e analisar nas várias fases do processo. Então, assim, essa é uma parte que é do estudante, ela é importante. Se preocupem com isso, essa é a função social do estudante, é sair da universidade o mais bem formado possível, com essas consciências que vocês demonstram, e tentar não fugir desses temas difíceis. Eu acho que muitos de nós, durante a graduação, a gente vai ler até a parte mais difícil do capítulo, pula, vai para outra, aqui eu garanto minha nota, mas não, o Brasil precisa de gente melhor preparada que isso, né? O Brasil precisa de gente capaz, desde a graduação, de lidar com temas complexos. Vocês viram que isso daqui é só o início, vocês vão ver daqui a pouco, agora à tarde, já encaminhando então para o final, a gente vai ver alguma coisa de poluentes orgânicos persistentes, né? E vocês vão ver que as análises são igualmente complicadas, a realidade é o mesmo circo dos horrores que vocês viram pela manhã, ou pior. Mais para tarde a gente vai ter aí a participação do professor Uwe, mostrando mais ou menos como é que um manejo integrado de bacia, olhando lá, diversidade de peixes e mata ciliar pode influir em qualidade de água e, de repente, ter uma influência nisso. E isso é muito complexo. Não só a análise, como entender esse panorama. Então, se sintam convocados a esse esforço, a esse desafio. Não levem a faculdade unicamente para conseguir o diploma. Isso não prepara vocês para esses desafios. Se vocês quiserem tomar uma parte importante nesse processo ao longo dos anos, vocês precisam estar muito bem preparados, seja nas questões sociais, econômicas, seja nas questões técnicas. Então, acho que isso está bem posto. Pergunto se tem mais alguma pergunta, alguma coisa que a gente queira colocar em discussão.